Temos aqui em tela um indutor e um capacitor. O indutor ele é caracterizado por uma indutância L medida em Henry e o capacitor por uma capacitância C medida em Faraday. Enquanto o indutor se opõe à variação da corrente elétrica, o capacitor ele se opõe à variação de tensão. No indutor, temos a energia armazenada na forma de campo magnético e no capacitor, a energia é armazenada na forma de campo elétrico. Vamos agora analisar este circuito onde temos uma fonte de tensão contínua de uma bateria, um indutor de indutância L e um resistor R. Passará por esse circuito uma corrente elétrica e teremos uma chave liga-desliga para esse circuito. Perceba o seguinte, no instante do fechamento da chave, que chamamos no instante t igual a 0 mais, imediatamente após o fechamento da chave, o que irá acontecer? Nós teremos o indutor ainda desmagnetizado. Com isso, temos que o indutor se comporta como um circuito aberto quando a chave ela é fechada. E dessa forma, a corrente elétrica do circuito será zero. Vamos agora a outra situação em regime permanente. Vamos restaurar o nosso circuito elétrico e em regime permanente significa que o indutor ele já está magnetizado e a tensão sobre o indutor ela varia conforme L delta I sobre delta T, ou seja, a tensão sobre o indutor ela é proporcional à variação da corrente elétrica. Mas em regime permanente não há variação de corrente elétrica, porque a fonte de tensão é contínua. Então, a tensão sobre o indutor vale zero. Tensão zero significa então que ele se comporta como um curto-circuito. E a corrente elétrica agora nesse circuito simplesmente será tensão elétrica dividida pela resistência. Esses são os dois estados principais de análise do indutor no circuito em corrente contínua. Analisaremos agora o mesmo circuito com um capacitor. Temos a nossa fonte de tensão contínua, um capacitor de capacitância C e um resistor R. Corrente elétrica circulando pelo circuito e a nossa chave liga-desliga. Vamos analisar primeiramente o fechamento da chave no instante t igual a 0 mais. Nessa situação, quando a chave é fechada, o capacitor ele ainda está descarregado. Então, ele funciona como um curto-circuito e a corrente elétrica do circuito será a tensão da fonte dividida pela resistência elétrica. E agora vamos para o circuito em regime permanente. Nesse caso, temos o capacitor completamente carregado e aí ele funciona como um circuito aberto, de tal modo que temos o seccionamento do circuito. Ora, corrente elétrica zero. Também podemos demonstrar isso através da equação da corrente elétrica no capacitor, que é CdV sobre dt, ou seja, a corrente do capacitor depende da variação de tensão. Como a tensão é contínua, não temos variação de tensão em regime permanente. Então, a corrente elétrica vale zero. Temos em tela agora um resumo do comportamento do indutor e capacitor no instante do fechamento da chave, t igual a 0 mais, e também no regime permanente, que é quando o tempo é longo, quando o tempo tende ao infinito. Ora, o indutor, no fechamento da chave, se comporta como um circuito aberto e em regime permanente, como um circuito fechado. O capacitor terá o comportamento inverso. No fechamento da chave, se comporta como um circuito fechado e no regime permanente como um circuito aberto. Em muitas situações práticas e na resolução de questões de concursos públicos, com indutor e capacitor em corrente contínua, temos que sempre lembrar dessa tabela. Vamos então a um exemplo prático do concurso da Petrobras. O circuito da figura é uma estrutura RLC alimentada por uma fonte de tensão contínua e uma chave de acionamento. No instante em que a chave é fechada, instante t igual a 0 mais, o capacitor e o indutor estão desenergizados. Os valores em amperes das correntes elétricas fornecidas pela fonte em t igual a 0 e quando o circuito atinge o regime permanente, respectivamente, são, neste caso, temos que calcular as correntes elétricas nas duas situações, no fechamento da chave, instante t igual a 0, e também no regime permanente.
Vamos analisar em primeiro lugar no fechamento da chave. Ora, nós já sabemos que quando a chave é fechada, o capacitor se comporta como um curto-circuito e o indutor como uma chave aberta. Agora o nosso circuito se resumiu a uma fonte de 12 volts com um resistor de 10 ohms. Então, a corrente elétrica, 12 dividido por 10, resultado 1,2 amperes. Foi fácil. Agora vamos para o regime permanente. Restaurando o circuito, o regime permanente significa que o tempo foi suficiente para o carregamento do capacitor e a magnetização do indutor. Nesse caso, temos o comportamento inverso. O indutor se comporta como circuito fechado e o capacitor como circuito aberto. Agora temos o nosso circuito 12 volts e dois resistores em paralelo de 10 ohms, cuja resistência equivalente é 10 dividido por 2, 5 ohms. E a corrente elétrica será tensão da fonte, 12 volts, pela resistência equivalente, 5 ohms. Resultado, 2,4 amperes. E a resposta da questão é a letra D. Muito simples. Vamos analisar agora os gráficos de tensão e corrente elétrica no circuito com indutor e capacitor. Em primeiro lugar, temos um circuito de corrente contínua com um indutor. Vamos lá. Observe o seguinte, no instante t igual a zero do fechamento da chave, a corrente elétrica será zero, porque o indutor se comporta como uma chave aberta e a tensão no indutor será máxima, VL, quando em regime permanente o indutor se comportará como um curto-circuito e a tensão no indutor será zero e a corrente elétrica será máxima. Esse é o gráfico da corrente elétrica e em azul o gráfico da tensão no indutor. E agora analisaremos o mesmo circuito com um capacitor. Vamos ao gráfico. No instante t igual a zero do fechamento da chave, teremos o seguinte, que a tensão no capacitor é zero, porque ele está descarregado, e a corrente elétrica máxima, porque ele se comporta como um curto-circuito. Em regime permanente, teremos então o capacitor carregado, funcionando como circuito aberto. Corrente elétrica será zero e a tensão será máxima, VC. Esse é o gráfico da corrente elétrica e em azul o gráfico da tensão. Mais uma vez demonstramos que o comportamento de indutor e capacitor são invertidos em relação à tensão e corrente elétrica. Muito interessante.